Um dia eu falo, né? Um dia a gente vai olhar pra trás e vai dizer assim, caramba, a gente proibia aquela planta de fazer medicamento, inclusive, e tudo mais. Eu acho que vai chegar o dia que a gente vai olhar pra trás e se espantar com esse momento de agora, assim. Sim. O que a cannabis pode salvar a vida aí? O que a cannabis pode curar? Tive contato com situações de crianças que tinha 30 convulsões por dia. Imagina uma criança com 30 convulsões por dia. Essa criança não tem vida, tem prejuízo no desenvolvimento, não aprende a falar, não aprende a caminhar. E daí tu vai lá e começa a dar um óleo de cannabis, né? Um medicamento que vem da cannabis. Começa ali um dia, 2, uma semana, 2, um mês. Depois de 2, 3 meses, como situações que eu vi, por exemplo, a pessoa de 20 a 30 convulsões por dia, ela passa a ter uma convulsão a cada 2, 3 meses. Nossa. Então, olha esse medicamento salva a vida dessa criança. Ela fumada tem os mesmos efeitos do que uma cannabis medicinal, aquela que é manipulada e tudo mais? Ou ela só é feita para recreativo? E eu queria que tu explicasse quais são os efeitos, o que a maconha fumada traz na pessoa, mas também, se tiver algum malefício, eu gostaria que tu falasse também. Claro, tem uma questão que é muito importante, né, em relação à maconha fumada, que geralmente é o que as pessoas têm contato, é que se tiver, por exemplo, medicamentos à base de cannabis disponível, talvez não se venda mais tanto Rivotril. Álcool como alcoólico. Cocaína, overdose. Crack nem se fala, overdose. Maconha. Não existe overdose de maconha. Exatamente. Por que as pessoas acham que a maconha fumada assim vai te causar uma overdose? Rafael Mariano é neurocientista com graduação em farmácia, psicologia, mestrado e doutorado em psicofarmacologia. Ele se dedica à pesquisa sobre o uso medicinal da cannabis. Nesse episódio, vamos abordar um tema super importante e que ainda é tratado com muito preconceito: a cannabis medicinal. Você vai entender como ela pode ajudar milhares de pessoas com diversos problemas de saúde e como seu uso ainda é visto com desconfiança por muitas pessoas. Será que a indústria farmacêutica não quer deixar a maconha ilegal para sempre, porque isso gera lucros para ela? Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Como é que tu explicaria a cannabis medicinal para alguém que não conhece ou para alguém que ainda é preconceituoso sobre o assunto? Então, a cannabis, né, é uma planta, para começar, né? A gente, às vezes, demoniza, assim, e vai pensar, pô, é uma planta. É uma planta, daquela planta. Dentro daquela planta tem algumas substâncias, várias, na verdade, e que pode ser utilizadas como medicamento, né? Como tantos outros medicamentos que a gente tem aí, que vêm de plantas, a cannabis é uma planta que oferece essa possibilidade também, de tirar de dentro dela medicamentos, né? E quem ainda tem algum preconceito é porque não conhece. É falta de conhecimento em relação ao assunto. E geralmente, muitas vezes, as pessoas elas passam a conhecer através da dor, né? Tem um professor que eu gosto e que estuda isso, né? O Siddhartha Ribeiro, ele fala, as pessoas na dor elas ficam mais inteligentes, né? Tem um filhinho lá com epilepsia e vai começar a pesquisar o que pode ser bom para essa criança e de repente chega na cannabis, ali na maconha e daí a pessoa começa a pesquisar, começa a se formar, opa, isso aqui pode ser um medicamento para o meu filho, como assim? E ali ela passa a adquirir conhecimento e com essa aquisição de conhecimento, naturalmente o preconceito começa a baixar. E principalmente quando ela vê o resultado, né? Então, a cannabis é uma planta que gera medicamento, como várias outras plantas que geram medicamento, e esse medicamento pode ser útil para uma série de tratamentos, e se for tratado como qualquer outro medicamento, eu acho, não tenho certeza, que a gente pode tirar aí muito proveito desse fármaco, assim, dessa possibilidade farmacoterapêutica. Sim, perfeito. Aqui o nome do podcast é Senso Comum, então às vezes eu vou fazer algumas perguntas que é do senso comum mesmo. Sim, sim. Ok. A maconha em si, né? A maconha e cannabis, vamos tratar de maconha, né? Porque, isso, querendo ou não, é maconha, tá tudo bem. Então tá. Ela fumada,
tem os mesmos efeitos do que uma cannabis medicinal, aquela que é manipulada e tudo mais? Ou ela só é feita para recreativo? Você tocou num ponto interessante, primeiro, né, que maconha e cannabis é a mesma coisa. Isso é importante deixar claro, né? A gente fala, cannabis medicinal, ok, maconha não, é a mesma coisa. O nome cannabis é um nome científico, maconha é um nome popular, né? Igual tem aí erva cidreira, que é um nome popular, chazinho, aquele da avó, nome científico Melissa officinalis. Então, maconha e cannabis é a mesma coisa. E a diferença entre maconha, né, fumada e não fumada, as moléculas ali, né, que estão presentes na cannabis e que vão estar presentes no medicamento e que vai chegar no organismo, elas também estão presentes no cigarro de maconha fumado. Elas também vão chegar no organismo da mesma maneira. Só que no cigarro ali fumado, a gente tem outros probleminhas juntos ali, né? Por exemplo, a ingestão da fumaça, problemas respiratórios. Em termos de tratamento, tu ali não tem um controle de dose, tu não sabe quanto tu tá usando. Aqui no mercado de ilegalidade, né? Tu não sabe nem o que tu tá usando, na verdade, não sabe se aquilo ali é só maconha de fato ou tem algo mais. Então, tem coisas que a gente consegue minimizar, né? A gente chama reduzir danos e através desse formato de medicamento acaba sendo muitas vezes mais vantajoso, né? Mas tem pessoas, por exemplo, por um caso de dor crônica, que eles preferem vaporizar porque os efeitos são mais rápidos e mais fortes, e daí diminui a dor ali. Então tem gente que vaporiza, né? Que usa um vaporizador, que transforma aquelas gotículas que tem dentro na flor ali da cannabis em um vapor, e daí não tem combustão, é uma forma de reduzir danos também. Mas a via inalada é uma via de administração, né? Tem medicamentos que são administrados por essa via inalada. Mas para evitar problemas, né? Ou diminuir essas possibilidades de danos, às vezes usar outras vias pode ser mais interessante. Tá. E o que tem dentro da planta da maconha que eu sei que são moléculas, né? Moléculas, né? Isso. Tem o CDB e o THC. Os dois podem ser usados para a mesma coisa ou o CDB é para um tipo de doença ou algum tipo de problema e o THC é para outro? Então, tem diferenças entre eles, diferenças importantes, né? A planta da cannabis tem muitas substâncias mesmo. Tem os fitocannabinoides, que são essas substâncias presentes apenas na cannabis. Esses fitocannabinoides têm mais de 100, né, dentro da planta. Um deles, por exemplo, é o canabidiol, CBD, outro é o tetraidrocannabinol, o THC, mas tem mais de 100 desses fitocannabinoides. Tem canabigerol, tetraidrocannabinvarin, enfim, uma série de fitocannabinoides. Além desses fitocannabinoides, tem terpenos, flavonoides, outros tipos de substâncias, né? Eu costumo falar que a planta é uma farmacopeia inteira, tem um laboratório ali dentro, né? E a gente está começando a entender o que cada um dessas moléculazinhas, dessas substâncias fazem, para que uma é boa ou a outra. A gente está começando a entender isso ainda, né, na ciência. O canabidiol e o THC, o tetraidrocannabinol, são as moléculas que a gente mais conhece, que a gente mais entende. Por exemplo, o THC é extremamente importante para questões de dor, né? Para quem sofre de dor crônica, dor intensa, um óleo só com canabidiol, só com CBD, não vai adiantar muito. Um medicamento só com CBD. Tu tem que ter ali o THC para dor também. Mesmo que uma mínima quantidade, mas tem que ter. Mas já o THC não é muito interessante para quem tem histórico de esquizofrenia, algum problema nesse sentido. É contraindicado. Como qualquer medicamento, tem contraindicações, né? Então é contraindicado para esse tipo de pessoa. Já por outro lado, eu mesmo tenho pesquisa nesse sentido. O canabidiol é bom para quem tem sintomas tipo esquizofrenia, assim. Olha só que legal. Entende? O canabidiol sozinho ali pode ser interessante, inclusive, para tratar. Então, tem diferenças importantes entre eles, mas o que a gente tem aprendido, assim, através da ciência, tem ficado cada vez mais claro, é que o todo funciona melhor do que suas partes em isolado na planta. A gente chama isso de efeito comitiva. Tem um nome bonito na ciência que é entourage effect, né? O nome que vem do francês, que é o efeito comitiva, que é isso que eu falei. O todo da planta funciona melhor do que sua parte isolado. Então, o CBD isolado, ele não é interessante para muitas coisas. Já um medicamento que tem todos os componentes ali, terpenos, flavonoides, todos os fitocannabinoides, parece funcionar melhor em várias situações, né? Então, isso é bem interessante. Até tem um artigo que eu escrevi, científico, que eu falo sobre isso. Eu até cito uma música do Beto Guedes, aquela O Sal da Terra, onde eu falo 1 mais 1 é mais que 2, né? Ele tem uma parte da música que fala isso, a gente vai precisar de todo mundo e tal. Nos canabinoides, para explicar o efeito comitivo, é um pouquinho isso, né? Ali 1 mais 1 é mais que 2. O todo junto funciona melhor do que suas partes em isolado.
Tá. Assim, tu falou ali sobre a questão de fumar, Uhum. né, a maconha. Ok, a gente sabe que a maconha em si, ela não é tão prejudicial. Eu não tô querendo colocar uma guerra de Sim, cigarro sim, contra sim. maconha, não é isso. Mas cigarro a gente sabe que tem muitos químicos ali dentro. Acho que são mais de 1000 e pouco, não são? Ou alguma coisa Sim, tem assim do bastante tipo. coisa ali Tem dentro. bastante, não sei se é 1000. Mas é muita coisa. E aí a gente olha pra maconha, que é só a planta, sem ser o prensado, que eu já vou explicar pra quem não sabe, quem caiu aqui de paraquedas pra Uhum. entender melhor o que é a cannabis medicinal. Aí a gente vai fumar a maconha em si. Então significa que nela, aquela maconha, aquela planta boa, né, digamos assim, que não é o prensado, ela pode também dar resultados, assim como um medicamento controlado à base de cannabis também? Tanto é que tem pessoas que usam dessa forma como medicamento, né? Tem prescrição de flor de cannabis, Ah, né? que Para a legal. pessoa usar vaporizada, como eu Uhum. falei, né? Que é uma via interessante porque reduz danos, não tem combustão, não tem queima ali. Ou até mesmo fumada, né? Pessoas, como eu falei, que têm dor, às vezes preferem essa via porque tem um efeito mais rápido, Uhum. né? Teve aí a possibilidade, inclusive, de se importar flores para um Isso. grupo de pacientes específicos, né? Que preferia essa forma de uso. Depois a Anvisa acabou proibindo, né? A importação de flores. Tá proibido, por exemplo, mas tem muita gente que se trata assim através dessa maneira. É claro, repito, né, como falei, fumar, tu vai ter ali agressões à parte respiratória e tudo mais, né, porque tu tá botando para dentro do teu pulmão uma É. fumaça, uma temperatura alta, então tem esses problemas, né? É possível reduzir danos nesse sentido, uma vaporização já ajuda bastante nisso, né? Uma das desvantagens, como eu falei, desse uso como medicamento, dependendo da situação, é tu não controlar muito a dose, mas uma pessoa que tem uma dor crônica, por exemplo, o controle de dose dela é o alívio da dor, né? A Uhum. partir do momento que ela tem um alívio da dor e ela está se sentindo bem, ok, aquela é a dose ideal para ela, assim. Mas é possível também fazer tratamento dessa maneira. Sim, mas é bom explicar também para o público, né, que estiver Uhum. assistindo, que não entende muito bem como é que funciona o processo da criação da maconha, até chegar também na população em geral, através do prensado, né? Que acredito que, como tu falou, ela tem suas problemáticas, né? Aqui vem um prensado, né, de forma ilegal, claro. Sim, Ela pode vir em capim, pode vir em pedaços de animais, né, de insetos. sim, sim. Às vezes não é nem maconha em si, às vezes é só um pouquinho de maconha. E isso também gera uma problemática para o usuário final, que é fumar aquela maconha de certa forma recreativa ou não, também está prejudicando ela. Aí eu queria te fazer uma pergunta, que é assim, ó, será que a indústria farmacêutica não quer deixar a maconha ilegal para sempre? Porque isso gera lucros para ela? Essa é uma discussão bem importante também, feita no universo acadêmico, fora dele, enfim, de várias maneiras, e que sim, tem esse componente, né? Por exemplo, mesmo o medicamento de cannabis, tu não pode patentear, então não tem como tu ter aqueles lucros exorbitantes, isso não Isso. interessa muito à indústria farmacêutica, né? E também tem o fato de que o medicamento à base de cannabis, ele faz reduzir o uso de outros medicamentos. Se tiver, por exemplo, medicamentos à base de cannabis disponível, talvez não se venda mais tanto Rivotril, né? Então, a empresa que fabrica o Rivotril e vende ele não está muito interessada em perder esse mercado, né? Então, tem tudo isso. Até tem, hoje a gente já sabe, assim, de empresas farmacêuticas, dessas Big Pharma, que patrocinaram, de certa forma, movimentos relacionados à proibição da maconha e Olha tudo só. mais. Então, tem isso, tem esses interesses, sim. A gente está falando de um mercado, né? De um É. mercado. Outra questão importante é que a indústria farmacêutica, mas ela pode entrar no jogo, como ela está entrando, inclusive, né? Tá surgindo essa possibilidade. Tem várias indústrias aí investindo nessa questão da cannabis como medicamento. Isso é muito interessante. Só que ainda assim, a fatia de lucro dessas indústrias nesse medicamento é mínima perto do lucro que elas têm em outros medicamentos que elas já vendem, né? Elas entram no mercado para se posicionar e tal, mas não é o principal, certamente não vai ser o principal fonte de lucro da empresa, né? Então tem isso também, tem esse jogo de interesses que com certeza prejudica muito o andamento da cannabis como medicamento de forma acessível para todos. Mas também tem muita questão da ignorância, do preconceito, né? Porque se as pessoas estivessem bem esclarecidas, eu acho que mesmo esse lobby farmacêutico contra, que é fato, ainda assim não seguraria o Uhum. uso
da cannabis como medicamento se as pessoas soubessem mais sobre isso. É, a pressão popular, né? É Sim, por isso que é sim. importante, quer dizer, vou colocar importante, né? Para quem nos governa, deixar a gente isento da verdade, né? Porque se a gente Sim, sabe sobre o quanto a medicina da maconha pode nos ajudar em diversas ocasiões da nossa vida, muito provavelmente, cara, isso já estaria na farmácia há muito tempo já. Muito sim, sim. provavelmente. Um dia eu falo, né? Um dia a gente vai olhar para trás e vai ver assim, vai dizer assim, caramba, a gente proibia aquela planta, né? A gente proibia aquela planta de fazer medicamento, Uhum. inclusive, e tudo mais. Eu acho que vai chegar o dia que a gente vai olhar para trás e se espantar com esse momento de agora, assim. Sim. Eu queria ir pra mais uma parte mais social agora também, de Sim, preconceito, antes da gente ir de fato para a parte medicinal sim, concreta sim. dela. Tu conseguiria explicar o porquê que aqui no Brasil é tão taxado a maconha como uma questão ilegal, uma questão de preconceito tão enraizado nela, sendo que, pô, tu acabou de falar, cara, é só uma planta, Sim, entende? sim. Ó, e assim, se a gente olhar para os números, né, de quantas pessoas foram afetadas por maconha versus outros tipos de drogas que tem, legais ou ilegais, cara, a maconha tá lá embaixo. Sim. O Ah, que que tu enxerga nisso? a maconha em si, né, ela faz menos mal do que a proibição dela, né? A guerra Sim, gerada, toda a violência que se gera essa por guerra proibir nunca essa vence, planta. Não, não, é nunca enxugar vence. gelo, né? A gente É, fala, por exemplo, ninguém deixa de usar maconha porque ela é proibida, né? Provavelmente. Ninguém deixa principalmente de ter acesso. Qualquer um consegue ter acesso em qualquer lugar. Ou seja, não está funcionando, né? é. Essa repressão. Mas eu acho que é assim, não é só no Brasil, né? Em vários lugares do mundo. Por que que tem essa visão em relação à maconha? É interessante estudar a história nesse sentido, né? Por isso que eu gosto de estudar essa planta, porque ela faz a gente refletir sobre vários aspectos, não só no meu caso farmacêutico e tudo mais, mas também em relação a questões sociais, raciais e tudo mais. Há esse ódio, vamos dizer assim, a essa planta, essa demonização, porque quem usava essa planta eram pessoas, né, que são pessoas até hoje marginalizadas, né, pessoas que são colocadas aí à margem da sociedade, vítimas de muito preconceito, né? Quem trouxe a cannabis para o Brasil foram, por exemplo, os africanos, né? Uhum. Nos Estados Unidos não era diferente, quem usava maconha nos Estados Unidos, africanos, árabes, mexicanos, ou seja, as pessoas que o pessoal não gostava, né? Tinha um preconceito enorme. Então eles passaram a odiar, já odiavam a pessoa e passaram a odiar a planta que essas pessoas utilizavam. E no Brasil não é diferente, né? A maconha tinha essa questão, se a gente for estudar na história da utilização da maconha, os escravos utilizavam maconhas, tinham os rituais deles, cerimônias sagradas, religiosas, inclusive, com o uso de maconha, e era um momento de alívio para eles, né? Tem até um podcast que eu, inclusive, se não for problema, indicar aqui, que é o Não, pode Projeto indicar. Querino, que fala sobre essa questão racial no Brasil, questão da escravidão, de uma maneira muito bacana, e eles trazem muito como era a vida, né, dos africanos naquela época. Lá era ainda pior, e daí os africanos eles tinham esse hábito de usar a cannabis nessas cerimônias, e era um momento que eles se sentiam um pouquinho mais relaxados, um pouquinho mais tranquilos, eles dançavam, eles riam, né? E o ser humano, né, às vezes consegue ser tão horrível que ele olhou para os africanos naquele momento ali de descanso, de lazer, e pensou, não, cara, eles não podem ter nem sequer um momento de tranquilidade. E o que fazia eles ter aquele, ou contribuía, né? A cannabis ajudava muito. Vamos proibir isso também, né? Para eles não ter acesso a isso também. Então tem muito essa questão, por que tem essa relação, né, da cannabis, essa demonização? Vem muito por causa do ódio que as pessoas tinham das pessoas que usavam cannabis, né? E daí passaram a ter ódio também da planta. Isso é uma coisa que a gente tem que entender para não repetir. Eu falo que as pessoas, em relação à cannabis, elas acham que sabem muita coisa, né? Por que tu é contra? Muita gente tem fala do medicamento, né? Vem da cannabis, eu sou contra. Por quê? Não sei. Eu só sei que eu sou contra. Como assim? Uhum. Né? Tem que saber o porquê, de onde que vem. Não saber de onde que vem essa demonização da maconha, de onde que vem isso. Isso não tem um respaldo científico. Não tem uma ciência dizendo, isso aqui faz mal pra caramba.
Não, pode fazer mal, dependendo das circunstâncias, a gente vai falar aqui e tudo, pode fazer mal, mas essa não vem da ciência toda essa ideia que se tem em relação à maconha, vem de preconceito, de questões raciais, de uma história feia aí que a gente tem, e que não é só história, ainda é presente, infelizmente, né? É um preconceito que já está muito enraizado nas nossas crenças, que foi passado de geração a geração, que as pessoas nem se perguntam porque tem ódio daquilo. É Isso. porque não sabem de fato o que aconteceu. E isso de diversas formas, até mesmo na questão de política. Eu odeio esse lado. Eu odeio essa parte. Só que aí tu vai perguntar, tá, e por que tu odeia essa parte? Aí a pessoa não sabe. Aí eu li uma matéria. Que matéria foi essa? Não sei, eu só li o título. Então, é uma coisa muito bizarra o que acontece com a humanidade. Sim. Quando ela tem medo de alguma coisa, ela deixa de lado para que ela não tenha conhecimento daquilo. Sim. E aí vamos falar de conhecimento, né? Porque assim, a maioria das pessoas que tem um preconceito da maconha, antes da gente partir para a parte medicinal, que eu tô louco para chegar lá. Sim. Mas, vamos falar para esse público que ainda tem um preconceito enraizado, não sabe como é que funciona, e eu queria que tu explicasse quais são os efeitos, o que a maconha fumada, tá? Traz na pessoa, mas também, se tiver algum malefício, eu gostaria que tu falasse também. Claro. Tem uma questão que é muito importante, né? Sobretudo em relação à maconha fumada, que geralmente é o que as pessoas têm contato, é que, e isso a ciência tem respaldado também, a maconha cannabis, ela não combina, não é muito interessante para cérebros jovens, Isso. entende? Verdade. O cérebro está em desenvolvimento ali até os 21 anos, isso acontece de uma intensidade um pouco maior, né? Então, nesses cérebros não é interessante. Hoje a gente entende isso, o porquê disso, né? Que tem todo um sistema que a maconha atua dentro do nosso cérebro, o sistema endocannabinoide, a gente pode falar mais, Sim. né? Tem todo um sistema ali dentro que ela vai atuar e esse sistema tem funções muito importantes, né? Inclusive no neurodesenvolvimento, ali no desenvolvimento de neurônios, conexões sinápticas e tudo mais. Então, tu tá numa fase da vida, na juventude, enfim, nessa época, né? Em que tu já tá tendo um boom de conexões, de sinapses, tudo acontecendo muito ali. E tu vem e tu joga algo que mexe com esse sistema, que participa disso, tu dá uma bagunçadinha. E essa bagunçadinha pode gerar problemas lá na frente. Quais são os problemas de alguém que usa cannabis, começa a usar muito cedo, tal? Bom, própria dependência, né? A dependência é possível. Tem pessoas que são dependentes de cannabis, tem que fumar ali bastante e tal, para se sentir um pouquinho mais tranquilas, e dependência seja do que for, de cannabis, de açúcar, de qualquer coisa, não é legal. Própria dependência ou problemas até relacionados a comportamento, no sentido de transtornos de humor, né? Uma depressão, uma ansiedade. Então não é interessante. Já por outro lado, num cérebro mais idoso, ela é muito interessante, porque ela faz esse boom sináptico, né? Um cérebro que está perdendo neurônios e tudo mais, vai ser muito interessante. Tanto é que tem sido aí usada para tratar Parkinson e Alzheimer, né? Mas num cérebro jovem, a maconha fumada não é interessante. Então, se alguém, né, estiver escutando aqui, jovens e tal, porque às vezes a gente escuta só o que a gente quer, né? Eles falaram um monte de coisa boa lá da maconha e tal, isso vai justificar para mim mesmo eu poder usar. Não, um cérebro jovem, que fique bem claro aqui, não é interessante. Né? Mas tem crianças que usam um medicamento, mas aquele cérebro daquela criança, ele provavelmente tem alguma questão que não está funcionando direito, algum desequilíbrio. Uma pessoa com epilepsia, por exemplo, uma criança com epilepsia está tendo descargas neuronais anormais ali, então o medicamento vai lá e vai equilibrar as coisas. É diferente, né? É uma situação diferente. Então pode ter problema, sim, que não é legal, né? Aquela questão que a gente falou em relação à esquizofrenia, né? Tem estudos hoje mostrando que, não que vai causar esquizofrenia, mas que pessoas que já têm ali a questão genética, né, pré-disponível, esse tipo de coisa, pode precipitar um surto, algo nesse sentido. Então, não é... Tem as suas questões que são muito importantes de a gente relatar aqui também e levar em consideração. Sim, sim. Mas e a parte dos efeitos no nosso cérebro? Por exemplo, os efeitos do senso comum mesmo. Sim. A larica, a liseira. Quais são os efeitos que a maconha fumada causa numa pessoa para que desmistifique essa crença popular de que, maconha é algo muito perigoso e tudo mais? O que a pessoa sente ao fumar maconha? O que a pessoa sente ao fumar maconha, né? A pessoa, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas no geral ela se sente relaxada, né? Sente uma sensação de relaxamento, muitas vezes fica mais criativa, tem ideias, e depende muito do contexto e da dose. Pode ter um que a gente chama de bad trip, que nada mais é do que
uma crise de pânico, né? Uma ansiedade muito aumentada, que a maconha pode fazer isso. Ela tanto diminui a ansiedade, a pessoa pode ter uma diminuição da ansiedade, se sentir mais relaxada, mas dependendo da dose e do contexto, ela pode ter um aumento da ansiedade, que é a bad trip. Daí a pessoa vai estar numa situação ruim. Né? Se o contexto não é muito legal, por exemplo, ela usou um pouquinho mais, né? A pessoa não se conhece, não conhece muito ali a substância, acabou passando um pouco a dose. Isso às vezes acontece muito no uso ingerido, né, por via oral da cannabis. A pessoa faz ali um bolinho. cookies, um bolo, alguma coisa assim, e daí o fumado, tu tem um controle maior da dose, porque a pessoa tá fumando e muito rápido já chega no cérebro, né? Do pulmão chega pro cérebro, é muito rápido isso. Questão de segundos, e daí tu já vai sentindo e vai controlando ali a dose. Mas quando tu come, tem que passar por todo o trato gastrointestinal, então vai levar um tempinho ali, uns 20, 30 minutos, até começar a chegar no cérebro, talvez mesmo, e nesse meio tempo aí tu comeu muito, porque tu não tá sentindo, e daí quando bate, quando vem forte, é onde tem as bad trip, muitas vezes, né? Mas então pode ter esse efeito, né, que a gente fala, é um efeito... dual, assim, tem as duas possibilidades, tanto relaxar um efeito ansiolítico, quanto causar uma ansiedade. É possível isso também. Mas é muito mais comum ser mais tranquilo, né? A experiência da pessoa, a não ser que ela tenha uma predisposição genética que pode desencadear ali no momento em que ela fuma, não é? Tem pessoas que têm diferença em termos de metabolização também. Tem pessoas que metabolizam mais rápido. O que é isso, né? No nosso corpo a maconha entra, ela é transformada lá por enzimas, vai fazer os efeitos e tal. Tem pessoas que esse processo é muito rápido, ela sai mais rápido do corpo, ele sente menos. E tem pessoas que metabolizam muito lento, então uma pessoa que metaboliza muito rápido, um cigarrinho de maconha pode ser ok. Uma pessoa que metaboliza muito lento, um cigarrinho de maconha pode ser muito. Entende? Tem uma bad trip, assim. Então, num geral, tem essas diferenças entre as pessoas que são importantes, mas na maioria das vezes, sim, a bad trip acaba sendo uma exceção da regra, assim, né? As pessoas tendem a sentir um prazer, uma sensação de bem-estar, de diminuição da ansiedade, esse tipo de coisa, assim. Podemos dizer que beira para explicar para alguém, porque normalmente todo mundo bebe, né? Quase todo mundo bebe. Sim. Então todo mundo já chegou naquele brilho, que é onde que a pessoa não está nem bêbada, nem também muito sóbria. Ela está naquele brilho, aquela parte gostosa. É quase uma sensação daquela. É difícil de comparar, assim, né, os efeitos. E o álcool, inclusive, é muito mais nocivo ao organismo do que a própria cannabis, né? Isso tem vários estudos mostrando. Tem um estudo publicado numa revista chamada Scientific Reports, que mostra lá, eles fizeram uma maneira de contabilizar, assim, a diferença entre uma e outra. O álcool se mostrou até 140 vezes mais nocivo do que a cannabis. Nossa. Né? E o álcool traz muitos problemas, e a gente tem um problema com o álcool, que é... o álcool, ele não só é legalizado, liberado, né? Que eu acho que tem que ser mesmo, regulado, né? O jeito certo. Mas ele é estimulado na nossa sociedade, né? Então, tu vê uma criança, eu falo, uma criança de 16 anos bebendo bastante, isso não é visto com tanta estranheza, não infelizmente. Entende? E o álcool pode causar problemas muito sérios. Então, é difícil de comparar, assim, né? As duas substâncias. O álcool, geralmente, até também te deixa mais agressivo e tal. E a maconha, não, te deixa um pouquinho mais relaxado, mais de boa, né? É difícil de fazer essa comparação, bem difícil mesmo. É porque o álcool, se eu não me engano, tu pode me corrigir, ele inibe o nosso córtex pré-frontal ali, onde que é a tomada de decisão. Isso. A maconha já não faz isso. A maconha age de uma maneira diferente. O álcool é uma droga inibitória, né? Ela inibe os neurônios ali, o álcool inibe os neurônios, começa inibindo principalmente para essa região de tomada de decisão, mas conforme a pessoa vai bebendo, vai inibindo outras regiões, até pode ter um coma alcoólico, enfim, uma parada cardiorrespiratória. E a cannabis age num sistema completamente diferente, no cérebro como um todo também, mas modula todo esse funcionamento de uma forma diferente, assim. Mas aquela, né, tu falou, aquele momento do álcool em que não tá bêbado, um relaxamento, o álcool diminui a ansiedade, né? E a cannabis também diminui a ansiedade. Então, pode ter algumas semelhanças ali. Legal. Tu falou de coma, né? Pô, álcool, coma alcoólico. Cocaína, overdose. Crack, nem se fala, overdose. Maconha. Não existe overdose de maconha. Exatamente. Por que as pessoas acham que a maconha fumada assim vai te causar uma overdose? Não, tu pode ter uma bad trip gigantesca. Por exemplo, sei lá, a pessoa não sabia que o brigadeiro tinha maconha, foi lá comer um prato inteiro da geladeira do amigo e tal. Vai ter uma bad trip gigantesca, possivelmente, né? Ou dormir muito e tal, mas morrer ela não vai. Morrer ela não vai. É esperar que vai passar aquela sensação, aquela bad trip,
que pode durar muitas horas, mas morrer ela não vai. Inclusive, isso é um ponto muito importante para o medicamento que vem da cannabis, porque uma das coisas que a gente busca no medicamento é que ele seja seguro, né? Exatamente. Que a pessoa não vá tomar, sei lá, intencionalmente ou por acidente, tomou um frasco inteiro, alguma coisa assim, que ela não corra risco de morrer com isso. E na cannabis isso não vai acontecer. E hoje a gente entende até o porquê, porque tem uma região do cérebro que controla ali essa parte mais cardiorrespiratória e tudo mais e tal, né? É uma região do cérebro que não tem ali os receptorizinhos onde os canabinoides atuam. Então, por isso que não tem, né, chance de causar overdose. Até já foi feito em pesquisas, como que poderia ter uma overdose de cannabis, enfim, é uma dose assim absurda, impossível de a pessoa consumir, entende? Então, tem essa segurança aí muito grande, que a gente, com certeza, não observa em outras drogas. Com certeza. Eu acho que o cara vai ter que fumar uns 300 baseado até... É muita não coisa. Não tem nem como fumar 300 baseado em um dia, né? Ou Sim, sim. Enfim, aí tu falou sobre o sistema canabinoide? Endocannabinoide. Que nome difícil, né? É difícil. É difícil. Tá, ó. E aí, o que acontece? Pô, a gente já tem qual é o nome disso que se dá isso aí? Um sistema sisteminha. eu falo que é um sistema de endomaconhinhas. A gente tem endomaconhinhas no nosso cérebro. Por que a gente tem isso no daí? nosso corpo inteiro, e por que se liga a maconha exterior com esse... Quem veio primeiro? Boa pergunta, né? Isso é uma ótima pergunta. E aí, né? como é que funciona? Eu tenho um sistema que ele se encaixa... Na verdade, a maconha, né? As substâncias que estão dentro da maconha, os fitocannabinoides, se encaixam perfeitamente num sistema que eu já tenho no meu corpo. Pois é. Quem veio primeiro, Quem veio? É difícil, não tem essa resposta, mas é muito interessante, né? Que tenha algo numa planta e que algo semelhante tenha no nosso organismo e eles interagem de uma maneira muito interessante. A gente tem um sistema de endomaconhinhas, né? Vou dizer assim, é um sistema complexo, cheio de diferentes componentes ali nesse sistema, né? Tem as endomaconhinhas por si só, que são como chavezinhas que se ligam em fechaduras específicas para essas endomaconhinhas, para esses endocannabinoides. Tem enzimas ali que degradam, uma série de coisas. E esse sistema foi descoberto relativamente recentemente. Assim, foi final da década de 1980, início da década de 1990, que a gente descobriu esse sistema. Foi uma descoberta bastante... revolucionou bastante o entendimento assim, da neurociência e uma série de questões em relação ao funcionamento do nosso corpo. Na época que descobriram, como assim? Pô, a gente tem um sistema de endomaconhinhas dentro do nosso corpo, né? Porque se descobriu que o THC se ligava num receptor no nosso cérebro, uma fechadura. E se tem uma fechadura no nosso cérebro, automaticamente tem uma chave sendo produzida pelo nosso cérebro. A fechadura não está lá dentro do cérebro para receber algo de fora. Ela está lá dentro, porque lá dentro tem a chave que se liga nessa fechadura. E como essa ligação é muito específica, né? Tipo... A chave da minha casa não abre a casa do vizinho, é uma ligação muito específica. Ali no cérebro é a mesma coisa, né? Como é uma ligação muito específica, quando eles descobriram que o THC se ligava numa fechadura no cérebro, logo veio a questão. Bom, tem alguma substância aqui dentro que é muito parecida com o THC, provavelmente, que se liga nessa fechadura. Porque essa fechadura não está lá para receber THC. E foi assim que descobriram o sistema endocannabinoide, né? Todo um sistema de endomaconhinhas que tem no nosso cérebro, no nosso corpo como um todo. Né? Mesmo uma pessoa que é ferrenha contra a cannabis de qualquer maneira, ela tem um sistema de endomaconhinhas dentro do corpo dela. E se não existir esse sistema, ela simplesmente não existe também. Ela não vive. Porque essa foi uma das questões que se levantou depois. Para que serve esse sistema de endomaconhinha? Por que ele está ali? Porque não só está ali, como está em uma quantidade muito grande. A gente tem muito dessas fechadurinhas no nosso cérebro. E daí até hoje a gente está respondendo essa questão, para que serve? E a gente sabe hoje que serve para uma série de funções muito importantes. Basicamente controla toda a homeostase, o equilíbrio do organismo. Quem controla muito é esse sistema. Não serve só para maconha ligar ali, então? Não. Jurava que era só para isso, sabia? Não, serve para uma infinidade de coisas. Por isso que a cannabis tem um potencial terapêutico tão grande. A falar, a cannabis é boa para dor, é bom para epilepsia, é bom para o Parkinson... Como assim? Para tudo isso? Se tu entender qual a função do sistema endocannabinoide, o que ele faz no nosso organismo, tu vai entender por que a cannabis atuando nesse sistema acaba sendo boa para tantas coisas, para tratar tanta coisa. A minha teoria da conspiração deve ser porque a gente evoluiu junto com a folha de maconha e a gente foi tendo essa parada. Inclusive, a maconha, se eu não me engano, ela já está há muito tempo, né, na Terra. Acho que um dos primeiros a cultivar ela foi o Antigo Egito, né? Se eu não me engano.
Tanto que na caravela que se fala do cara que descobriu o Brasil, que eu esqueci o nome, tinha aquele negócio que coloca assim no barco, e eram feitos de maconha, né? Sim, De é de folhas de maconha. cânhamo, é. Cânhamo, Isso, né? que é uma maconha. É isso aí, então, é uma maconha com um pouco THC. A fibra da maconha, a fibra da planta, né? É uma fibra extremamente resistente, Forte, né? muito forte, Sim. muito boa para produzir cordas e uma série de coisas. E as caravelas tinham certamente cordas e tudo mais feitas dessa fibra. Inclusive, a maconha, ela é proibida hoje também muito por causa dessa questão. Se a gente for estudar, né, na história da proibição ali, muito por causa dessa questão do comércio da fibra da maconha, do papel também, uma série de coisas. Nos Estados Unidos estava surgindo lá o tecido sintético, né, o nylon. Tá. Até eu lembro que eu estudando isso, eu descobri de onde que vem a palavra nylon, que é uma homenagem a Nova York e Londres, nylon, né? E daí tinha essa questão dessa fibra sintética, né, que vem do petróleo, e tinha concorrente ali a fibra da maconha, né? Muito mais barata, resistente igual, tal. E, opa, como assim? A gente não pode concorrer com essa fibra. Então vamos proibir ela. Meu Deus, é tudo sobre dinheiro, né, cara? Não, no final das contas acaba sendo muito sobre dinheiro. Então a maconha é uma planta milenar de muito e muito tempo. O uso medicinal já vem de muito tempo. Tem registros na China de uso há mais de 5.000 anos atrás como medicamento, inclusive em situações que a gente hoje comprova que de fato são interessantes, assim, mas vem muito antes disso ainda, né? Há indícios de que talvez a maconha, inclusive, tenha sido a primeira planta domesticada, cultivada pelo homem. Isso. Então, talvez ela tenha um papel até na revolução agrícola aí que a humanidade passou, né? E tem vestígios nesse sentido, assim, arqueológicos e tudo mais, que talvez a maconha tenha sido a primeira planta cultivada pelo homem, né? E a gente veio domesticando essa planta, né? Como o Siddhartha também fala bastante isso, eu acho bem interessante essa analogia. Assim como a gente veio domesticando o cachorro, né? Pô, pensar que tu olha aquele cachorrinho ali, bonitinho, pô, isso aqui tem um parentesco com o lobo, como assim, né? Mas a gente veio mudando tanto, fazendo tantas modificações genéticas e tudo mais, que chegou nesses vários tipos de cachorro que a gente tem hoje em dia, né? E a cannabis é a mesma coisa, a gente veio modificando ela de várias maneiras, a gente veio domesticando ela e hoje ela tá aí junto da humanidade, aparentemente desde muito tempo. Tá, tu tocou num assunto bem legal, que é a gente domesticando essa planta aí. E aí, são vários tipos, né? Eu sei que tem a roxa, né? Tem um tipo de maconha roxa, né? Todas essas tipos de maconhas, elas também servem para medicamento ou é só um tipo? Porque assim, ó, tem a sativa, tem a índica e tem as outras, ruderalis. Né? Isso. Sativa, índica e ruderalis. Então são esses três, né? Isso, basicamente sim. Eu sei que uma, se ela é fumada, ela te deixa mais para cima, outra te deixa mais lesado. Isso. Essa outra que tu falou eu não conheço. Então, todas essas daí que eu citei, elas também servem para ser medicinal? Sim, tem. Tem uma que, por exemplo, vai ter um pouco mais de THC, vai te deixar um pouco mais eufórico, mais para cima, bom para dor. Tem uma que tem um pouco mais de CBD, de canabidiol, vai te deixar mais tranquilo, né? Possivelmente, tudo mais. Tem espécie que praticamente não tem THC, como é a que está sendo discutida até para ser o STJ, votou e tal, para ser liberada aqui no Brasil, plantio, né? Ela praticamente não tem THC, o cânhamo, e que também pode ser usada para medicamento, porque tem os outros fitocannabinoides, tem terpenos, tem flavonoides, tem tudo ali dentro, né? Então também pode ser utilizado para medicamento. Então, dependendo da situação, todas elas sim, é uma planta, né? E como toda planta tem diferentes variedades ali, as diferentes variedades podem ter diferentes utilidades também, inclusive farmacológica. Então, perfeito. Vamos lá. O que a cannabis pode salvar a vida aí? O que ela pode curar? O que a cannabis pode curar? Eu não falo em relação a curar, né? Que isso é uma palavra muito forte, né? Forte, difícil, pode tratar, ter vários contextos. Mas ela pode amenizar muito sofrimento, né? Isso é muito certo. Assim, eu, por exemplo, já tive contato com situações de crianças que tinha 30 convulsões por dia. Imagina uma criança com 30 convulsões por dia. Dura quanto tempo? Ela não tem vida, né?
Dura ali segundos, É. tal, mas 30 por dia. Essa criança não tem vida, ela tem prejuízo no desenvolvimento, ela Ela não e a consegue... família, né? A família inteira, com certeza. Uhum. Tem prejuízo no desenvolvimento, não aprende a falar, não aprende a caminhar, muitas vezes, tal. Tem uma série de prejuízos, porque imagina a convulsão é como se fosse uma descarga elétrica no teu cérebro de uma forma normal. E aquilo ali acontecendo com frequência, vai matando neurônios, inclusive, né? E daí tu vai lá e começa a dar um óleo de cannabis, né? Um medicamento que vem da cannabis. Começa ali um dia, 2, uma semana, 2, um mês. Depois de 2, 3 meses, como situações que eu vi, por exemplo, a pessoa de 20 a 30 convulsões por dia, ela passa a ter uma convulsão a cada 2, 3 meses. Nossa. Então, olha, Que legal. esse medicamento salva a vida dessa criança, né? Ela passa a ter desenvolvimento, ela passa a olhar os pais nos olhos, ela passa a sorrir de novo, ela passa, de repente, a aprender a caminhar, entende? Aprender a se comunicar. Então, ameniza muito sofrimento e, no caso como esse que eu falei, devolve vida, né, para uma criança, muitas vezes. E pode ter em várias situações, né? Uma pessoa que tem dor crônica, uma pessoa que sofre de fibromialgia, né? Eu fiz estudo com fibromialgia já, de a paciente, depois de um tempo de tratamento, ela mandar um áudio, assim, eu até mostrava esse áudio com autorização dela em algumas palestras e tal, que ela falava assim, agradecendo muito, muito, abençoando e tal, legal. E ela falou, eu não dormia há 4 anos, eu tô voltando a dormir, de tanta dor que ela tinha. Então, olha o ganho de qualidade de vida e tudo mais que tem uma pessoa dessa, né? Uma pessoa que tem Parkinson, tá extremamente rígida, voltar a se movimentar, né? Voltar a andar. Ela não vai... O medicamento não vai, por exemplo, curar, vamos dizer assim, a epilepsia, o Parkinson e tal, mas vai dar uma qualidade de vida muito interessante e diminuir o sofrimento de uma forma bem considerável. Quais são as outras doenças assim que ela pode tratar? Ixi, tem muita coisa, assim, né? A gente fala bastante da fibromialgia, é uma situação que eu já estudei e tem resultados bem interessantes mesmo, né? Tem também como na ansiedade, doenças neuropsiquiátricas, depressão, eu acho que tem um caminho interessante. Eu agora vou fazer uma pesquisa junto com os meus alunos e parceiros pesquisadores em que a gente vai testar em depressão, por exemplo, né? O que mais? Doenças neurodegenerativas, como eu falei, Parkinson e Alzheimer. Tratamento, por exemplo, adjuvante na quimioterapia do câncer. A quimioterapia deixa a pessoa muito debilitada, a pessoa tem muito enjoo, né? Ela vomita, não consegue se alimentar direito, porque tá tudo, fica enjoada em relação ao gosto e ao cheiro de muita coisa. A pessoa muitas vezes nesse processo tem muita dor também. Daí tu vai lá e dá um medicamento de cannabis que de uma só vez vai dar fome. Primeiro, ele é antiemético, diminui o enjoo, aumenta a fome, a pessoa vai voltar a se alimentar, a famosa larica, né? A pessoa vai voltar a se alimentar, o que é ótimo para o tratamento na quimioterapia. No câncer, a pessoa bem alimentada, né? Mais forte. Vai diminuir a dor e vai melhorar a parte psíquica ainda. A pessoa está passando por um momento extremamente difícil, né? E ela vai melhorar essa parte também. Então, o adjuvante na quimioterapia também é bem interessante. O que mais que eu posso me lembrar aqui? E, inclusive, tem estudos hoje mostrando que alguns canabinoides, de repente, têm efeito até antitumorais. Dependendo de alguns tumores específicos, diminui a angiogênese, crescimento de vasos ao redor do tumor e diminui o crescimento do tumor, talvez. Ainda são estudos bem incipientes, tal, mas tem essa possibilidade também, né? Não só como adjuvante, mas, de repente, ajudar em alguns tumores. E por aí vai, cara. Tem muitas possibilidades. Estou esquecendo aqui certamente de várias. Poxa, mas poxa, é muitas formas de tu ajudar as pessoas. O que acontece aqui no Brasil que parece que a medicina e a politicagem, cara, parece que tá trancando isso. Por que ela faz isso, cara? Sendo que olha os resultados das pesquisas. Sim. Lembrando, né, não é só no Brasil, infelizmente, é no mundo, mas está tendo uma mudança, né? No mundo, inclusive, também. Tem vários países já mudando essa relação, a legislação, permitindo o uso medicinal de uma série de maneiras, né? E no Brasil está entrando nesse movimento também. A gente está tendo, nos últimos... Eu, por exemplo, pesquiso isso desde 2005. Então, são 20 anos esse ano. E nesses últimos anos, pô, teve uma mudança gigantesca em como esse assunto é abordado e como ele tem sido tratado aqui, né? Então eu vim de uma época, de um momento lá quando eu estava iniciando os estudos que ninguém sabia nada sobre isso e que nem se cogitava falar sobre isso. Agora até num momento em que a gente tem projeto de lei sendo votado, em que a gente tem autorização para importação, tem já maconha na farmácia já.
Tem medicamento de maconha na farmácia já. Só que é caro pra caramba, né? Verdade, verdade. Meu amigo teve ele conseguiu um. Só que é uma dose mais fraca, não é? Ou... Tem dose forte também. Aí, como é que Vamos lá, como é que a pessoa consegue esse medicamento que tu trouxe aí, ó? Então, esse aqui é um importado, né? Que eu até peguei lá no Posso mostrar ali na câmera? no eu vou laboratório. Colocar na tua aqui, ó, que eu acho que fica melhor. Esse é um medicamento de cannabis importado, mas tem também na farmácia. Aí, ó, que legal. Tem também como medicamento, né? É legal mostrar o frasquinho, se quiser abrir, Posso dá pra abrir? Sim, sim. Legal. É legal mostrar porque as pessoas às vezes dizem, pô, é um medicamento, como qualquer outro. É um conta-gota? O plástico. Tá. E daí... Posso rasgar aqui? Pode, fica à vontade. Então, tem na farmácia também, né? Só que é caro pra caramba ainda, né? Esse é um problema, é pouco acessível. Tu pode falar o valor desse aqui? Se a pessoa... esse aí vai estar na faixa de uns R$500, talvez, importado, mas na farmácia tem até de 2.000 e poucos reais. Que caro. Coloca aqui, ó. Aí, ó. Vamos ver se vai focar. É um frasquinho, né, cara? Sim, normal, um conta-gotas. Vai lá, bota as gotinhas na boca. Mas na farmácia tem alguns que passa de R$2.000. Então, assim, para quem tem dinheiro, a maconha já tá legal no Brasil. Para quem tem dinheiro, ela já tá acessível, entende? Mas para quem não tem dinheiro, podia ter esse medicamento no SUS. Tem vários municípios aí, estados, tal, votando, né, colocando leis para ter no SUS. Mas por que é caro? Porque a gente não tem produção no Brasil, cara. Isso que é um absurdo. Entende? Mesmo as fábricas, né, as farmacêuticas brasileiras que produzem o medicamento para estar na farmácia, elas têm que importar o insumo, porque tu não pode plantar cannabis no Brasil, tu não pode ter uma Nem pra planta medicina, sequer, né? nada. Tu não pode ter planta de maconha no Brasil. Tá, então olha isso daqui. Tu tá me contando que não pode plantar. Como é que as pessoas conseguem estudar já que não conseguem plantar? Essa aí vai para uns caminhos bem interessantes também. Deve ser difícil, né? É difícil isso aí. Assim, a proibição da maconha, Nossa, ela não só tira o baseadinho da pessoa que está afim de usar ali para dar uma relaxada, mas ela tira a cannabis do laboratório para estudar, ela tira o medicamento da boca da pessoa que precisa, ela tira de muitos lugares, entende? Então, eu comecei a pesquisar isso em 2005, lá no departamento de farmacologia da UFSC, ali onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, né? A gente importava o CBD e a gente fazia os nossos experimentos lá com os ratinhos e tal, a gente importava o nosso CBD, o nosso canabidiol da Europa. E ele chegava até a gente porque as pessoas, quem controlava lá a entrada no Brasil, não sabia o que era CBD, não sabia o que era canabidiol, não sabia o que era que vinha da maconha. Então, tá indo lá umas coisas para um laboratório de universidade, fazer pesquisa, passava. A partir do momento que o canabidiol ficou um pouquinho mais popular, vamos dizer assim, ficou mais difícil porque daí não dava para importar. Então, assim, sendo bem honesto, nessa época a gente importava de uma maneira ilegal. E foi assim que aconteceu, por exemplo, todo o movimento que levou hoje a várias mudanças, né? Teve mães de crianças com epilepsias refratárias, tal, que precisavam desse medicamento para se tratar e que descobriram na internet que o canabidiol, enfim, um medicamento que vinha da maconha, era bom para epilepsia, e elas começaram a importar. Tipo, eu tenho um conhecido lá nos Estados Unidos, manda, vem pelo correio, ninguém sabe o que tem ali, ou vai alguém lá visitar, vai alguém viajar para lá, traz na mala. Então foi assim que começou os primeiros tratamentos no Brasil. Tem até um documentário muito bacana, que está no YouTube, de graça, que se chama Ilegal, A Vida Não Espera, que conta a história de algumas dessas mães, inclusive uma mãe catarinense aqui, conta a história também dessa mãe, e o que acontece nesse documentário? Essas mães traziam dessa maneira ilegal, né, dos Estados Unidos, muitas vezes, e daí chegou um momento que foi barrado, no aeroporto, ali foi barrado, opa, isso aqui não pode entrar no Brasil. E daí tu mexeu com uma mãe, meu amigo, tu mexe com uma força da natureza gigantesca. Então elas moveram mundos e fundos para fazer com que esse medicamento chegasse, sim, aos filhos dela. E daí começou a Anvisa a mudar, a criar normas para isso e tudo mais. E esse medicamento chega hoje no Brasil, por exemplo, esse importado. É importado, né? Graças a essa luta dessas mães aí que começou. Então, cara, tem uma ignorância muito grande, né? Sobre tudo isso, assim. E se a gente produzisse no Brasil, baratearia muito o custo, entende? Ficaria tudo muito mais barato. Aqui tu e planta, colhe, né, cara? Ainda, geraria uma planta economia. Que tu colocou no solo, ela vai crescer naturalmente e, como tu falou, a economia, cara, vai ser muito bom pra gente. A gente tá mandando dinheiro pros gringos. Pra quê, cara? A gente podia produzir. A gente tem conhecimento técnico-científico aqui pra fazer. A gente tem conhecimento... O Brasil pode ser uma
cara, pode despontar como um líder mundial de produção de cannabis. Porque a gente tem esse know-how, a gente sabe plantar coisas, né? O Brasil manda muito bem nisso, né? Tem tecnologia para isso. Então, se ele se meter a fazer isso, ele vai mandar muito bem também. Não tenho dúvidas. Então, a gente está mandando dinheiro para fora, sendo que a gente poderia estar produzindo isso aqui, sendo mais barato para os pacientes daqui e, ao mesmo tempo, gerando renda para uma galera aqui. E esse produtinho aqui, ó, deixa eu mostrar de novo aqui, ó, aqui fica melhor, né? Vou colocar aqui no meu rosto. Esse produtinho aqui é pra quê? Esse aqui. Cara, esse é um óleo de canabidiol full spectrum, que a gente fala, de amplo espectro. O que isso quer dizer? Que ele tem mais canabidiol aí dentro, ele tem mais CBD, mas ele tem todo o resto da planta. Ele tem a planta toda aí dentro, inclusive THC. Uma margem pequena, menos de 0,3%, tá? Uma margem bem pequena, mas tem também. Dentro do efeito comitiva, que eu falei ali, do 1 mais 1 é mais que 2, tá tudo junto, é importante. Então, esse medicamento aí tem tudo, e ele é utilizado para questões de dor, adjuvante à quimioterapia, pode ser utilizado para depressão, para uma série de doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, né? A maioria das pesquisas que eu faço, eu até faço uma comparação, muitas vezes, do CBD isolado com esse aí, mas justamente para mostrar o que a ciência cada vez mais tem relatado, que esse aí acaba sendo melhor, funcionando mais, o que tem tudo junto, do que suas partes em isolado. Esse aí tem tudo junto. Tu tinha me falado ali, já esqueci. Pra que serve mesmo? Esse aí, cara, pode ser utilizado para dor, por exemplo, né? Para questões de fibromialgia, que envolve dor, adjuvante na quimioterapia, pode ser usado para doença neurodegenerativa, para um bocado de coisa, muita coisa. Para epilepsia também. E o efeito é rápido? Tu toma a gotinha já é rápido ou é um processo? O primeiro, né? Às vezes a pessoa, eu vou tomar as gotinhas de óleo de cannabis, eu vou ficar chapado. Né? Não vai sentir isso, não sente isso. Se tomar um frasco inteiro, sim, possivelmente, né? Mas tu toma gotinhas, tu não sente nada. É a mesma coisa que qualquer outro medicamento, tu não vai sentir nada. E o efeito geralmente tem que ter paciência com o tratamento, entende? É um tratamento que exige uma paciência, por isso que é importante até que o médico que vai prescrever saiba o que está fazendo, né, para até lidar com as expectativas do paciente, né? Então, o que eu falei aqui da epilepsia, por exemplo, toma o primeiro dia, já vai cessar as crises convulsivas? Não. Vai alguns dias, semanas, talvez, né? Para começar a ter o resultado. Eu tenho um amigo, né, que ele tem bastante dores, assim, pelo corpo e tal, por questão do trabalho dele e tudo mais. E daí ele começou a usar o óleo para essas dores, né? E daí ficou ali alguns meses usando óleo, só que o efeito é tão, às vezes, gradativo, assim, né? Devagar, que a pessoa não sente até. E daí chegou um mês que ele não comprou o frasquinho. Ele tava, né? Tava um pouco apertado de grana e tal, e não comprou o frasquinho, depois de meses usando. Naquele mês que ele não comprou o frasquinho, voltou tudo as dores. Daí ele falou para mim, caramba, cara, eu tava sem dor e não tava percebendo que era por causa disso. Voltou tudo a dor. Então é um processo que leva algum tempo, mas se tu fizer o tratamento certinho, tu vai notando esses benefícios, assim. Eu vou dar um exemplo do meu amigo, comprou, e eu espero que ele não fique magoado. É assim, ó, ele tá passando por um processo assim meio complicado, então ele tem que tomar alguns remédios controlados para TDAH, ansiedade. Sim. E aí ele foi usar esse aqui. Eu não sei se é esse, tá? Sim. Mas foi um que ele pegou na farmácia. Aí ele usou, tomou, ele falou que não teve efeito, né, nos comecinhos ali, até porque tu acabou de explicar. Aí a minha pergunta é, ele continuou tomando os outros remédios? Sim. Será que ele substitui os outros remédios? Então, com o tempo acontece, a gente até tá para submeter um artigo agora, a gente acompanhou crianças com transtorno do espectro autista por 6 meses, e o ponto-chave desse artigo é que essas crianças, com o tempo do tratamento ali com óleo de cannabis, elas foram reduzindo outros medicamentos. Alguns até são possíveis de serem retirados, né? Por exemplo, a insônia é muito bom para insônia. Então, a pessoa tá ali tomando aquele Rivotrilzinho toda noite para dormir e tal. Se tu vai fazendo um tratamento com óleo de cannabis, com o tempo, de repente, tu vai tirando o Rivotril e tu fica até sem ele. Tem várias pessoas que vão tirando medicamentos controlados, medicamentos fortes, vão retirando, mas não é uma coisa abrupta de uma hora para outra, nem deve ser feita assim, né? Mas com o tempo, sim, é possível ir diminuindo o uso de outros medicamentos. Inclusive, né, tem estudos mostrando, por exemplo, nos estados lá dos Estados Unidos, em que é possível o uso medicinal de cannabis, há uma queda de prescrição de outros medicamentos controlados. E aí a gente chega naquela outra história, né? Tem gente que não vai gostar dessa queda de prescrição, né? Mas sim, é possível ir reduzindo. Eu já acompanhei várias pessoas em pesquisa, ou até através de trabalhos de amigos meus na clínica, que tiveram uma redução bem interessante do uso de outros medicamentos.
É importante também que seja tudo conversado com a psicóloga e com a psiquiatra ou com o médico enquanto tu Sim, estiver sim. usando esse É bem importante. medicamento junto com os outros, né? Porque os outros vão precisar de desmame, tu não vai poder tirar um Sim, Venvance sim. da vida, assim, ó, na hora, né? Tem que ter o desmame Tem que para saber o que tá fazendo. tem que saber o que É tá uma fazendo. ferramenta, né, eu falo que um fármaco é uma ferramenta. E uma ferramenta, ela pode ser utilizada para uma coisa boa ou não. Por exemplo, tu tem um machado pode te ajudar a construir uma casa e tudo mais, né, ou com o mesmo machado pode matar uma pessoa, né. Então um fármaco é uma ferramenta. Tu tem que saber usar essa ferramenta para tirar o melhor proveito dela sem ter problemas. Hum. E vamos tentar ajudar as pessoas aqui que tá passando por alguma dificuldade na família, Sim, né? Pô, tem um filho que tem epilepsia, né? Que tu sim, comentou, pode ser. talvez um avô com Parkinson ou Alzheimer também ajuda? Sim, É sim, legal. Pô, Alzheimer. Tá, como é que esse brasileiro consegue ter acesso a esse medicamento aqui no Brasil? sim. Quais Isso são é os passo a passo, tá? sim, Passo a vou passo. falar Vamos lá. e é engraçado, né, porque pô, poderia ser como qualquer outro medicamento, né? Ué, como? Vai lá É, no médico, vai na farmácia e pronto, né? pois Mas é. esse caminho não é tão simples aí, né? Então, assim, primeiro, né, procurar um médico que saiba prescrever medicamentos à base de cannabis, que ainda, infelizmente, são poucos, bem poucos que sabem o que estão fazendo. Tem muitos que prescrevem sem saber, e a maioria absoluta nem prescreve, e uns poucos que prescrevem sabendo o que estão fazendo. Entende? Porque eles não têm isso na formação deles. Entende? Eles não estudaram o sistema endocannabinoide na formação médica. Não estudaram esse tipo de medicamento, né? Porque não tem até isso, né? Não tem o conhecimento sendo passado. Isso é um problema. Então, primeiro, procurar um médico que saiba, que já trabalhe com isso, que tem experiência. Aí já começa a dificuldade, que não vai ter muitos. Será Entende? que não tem um site, alguma coisa assim para descobrir? Na internet tem várias possibilidades. As associações de pacientes, tem associações de pacientes, né? Que trabalham de pacientes que usam medicamentos à base de cannabis. Hoje a gente tem várias associações no Brasil. Aqui em Santa Catarina a gente tem algumas. Tem me vindo aqui de cabeça Santa Cannabis, tem a Cannabis Sem Fronteiras, aqui de Santa Catarina, tem a Apoiar aqui da região. ah, Tem aqui em Criciúma também, eu sou horrível com nomes, cara. Mas tem várias associações, várias associações. Depois dá para botar na descrição. Então, essas associações de paciente, elas já oferecem um serviço de acolhimento desses pacientes, inclusive indicando profissionais médicos, né? Tu entra num site de uma associação dessa e tal, tu vai ter ali já possivelmente alguns médicos e tudo mais. Então, o primeiro passo, procurar um médico. Através de associações pode ser um caminho. Procurar um médico que saiba prescrever, né? Ou depois que esse médico, que procurar esse médico, marcar uma consulta, e daí esse médico vai dar provavelmente todos os encaminhamentos. Vai dar ali uma receita, vai fazer o acompanhamento, vai explicar como que com essa pessoa pode conseguir esse medicamento. Pode ser na farmácia, pode ser importado, pode ser através de uma associação. Tem associações que fazem ótimo trabalho, inclusive, também, né? Pode ser importado como esse que tu tens aí na mão, que tem todo um processo, vai lá no site da Anvisa, faz um cadastro e É, tudo mais. Mas esse cadastro uma vez levava 3, 4 meses para ser liberado, hoje é liberado na hora, então já melhorou bastante, legal. entende? Mas precisa disso, né? Entrar num site, fazer um cadastro na Anvisa. Para muita gente isso não é simples. Né? E de fato não é simples mesmo. Então dificulta. E tem o da farmácia também. O da farmácia é extremamente caro, geralmente, né? E tem o que é mais barato, mas é uma dose muito baixinha, que não vai dar conta ali da necessidade. Então tem esses probleminhas. Mas achando um médico que saiba o que está fazendo já é o caminho certo aí para ter o tratamento. Mas esse médico, ele é um médico geral, é um psicólogo ou é um psiquiatra que tu tem que ir? Então, o psicólogo não pode prescrever, né? O Uhum. médico de todas as especialidades pode prescrever. A Anvisa permite que todos os médicos possam prescrever. Um clínico geral, um psiquiatra, um neurologista, um ortopedista, por uma questão de dor, por exemplo, né? Acho que Dentistas também pode a prescrever, né? dentista também pode? Na odontologia também, a Anvisa também permite, né? Tem situações de ansiedade, de dor, Cara, que principalmente. legal. Dentistas pode prescrever também. Que legal, que legal. E assim, ó, mas aí o médico, como tu falou, né? Ele precisa tá preparado ali, porque tem muito preconceito ainda com os Sim, médicos. sim. Inclusive, eu não vou citar o nome, inclusive, porque eu não lembro. Mas uma médica aqui de Criciúma, ela fala que ela sofre muito preconceito na questão de divulgar, de aceitar, de prescrever um medicamento para os seus pacientes à base de cannabis.
Então tu vê que o preconceito está enraizado até mesmo naquelas pessoas que estão ali para curar a tua dor, para tratar a tua dor. Sim, sim, nossa, tem muito preconceito entre a classe médica, muito. Eu já fiz pesquisas, por exemplo, para ver o que os médicos acham de prescrever cannabis. E na mesma pesquisa, tipo, o que eles sabem sobre esse assunto. E daí contrastava, tipo, eu acho que não é bom prescrever e tal, mas vai ver o que ele sabe, ele não sabe nada também, entende? Então, até que ponto é uma insegurança, né, tudo mais. E tem muitos médicos que mudam, inclusive, a opinião a partir do paciente. Tipo, a mãe, a gente não falou aqui, ó, uma questão que muitas vezes é utilizada para tratar crianças com transtorno do espectro autista. E tem resultados Isso é interessantes, né? legal. Não é 100% que responde, não. Como qualquer medicamento, não é 100% das pessoas que respondem muitas vezes. Mas, então, às vezes, a mãe com uma criança com transtorno do espectro autista vai lá no médico, né, do filho dela, da filha dela, e diz, eu ouvi falar, o meu vizinho tal, tá tratando o filho dele com transtorno do espectro autista com um óleo lá de cannabis e tal. Não, isso aí eu não trabalho, não vou fazer isso. E daí aquela mãe, ela não vai se assossegar com aquela resposta ali, ela vai em outro médico, ela vai até achar alguém que atenda ela. E daí ela começa a tratar. E daí começa a ter algumas melhoras ali, né, em relação à qualidade de vida daquela criança, ela passa a dormir melhor, né, ela fica menos agitada, por exemplo, e tudo mais. E daí, voltando no médico, o médico, opa, o que aconteceu que tá melhorando? É aquele óleo lá de cannabis que tu não quis dar, eu tô dando e tá fazendo isso. Daí, daí esse médico passa a mudar a posição dele, muitas vezes por causa do próprio paciente. Já escutei vários profissionais, história de vários profissionais que começaram assim, eu era meio resistente e tal, mas daí um paciente meu começou a melhorar em relação a uma dor, alguma coisa, e daí eu me abri para a possibilidade. Então, muitas vezes acontece assim. Porque tem mesmo médico assim que fala, vem da maconha, eu já sou contra. Entende? Tem muito disso aí. E é por ignorância, por não conhecer. Caramba. Que chega a dar uma raiva, né, cara? Mas, assim, ó, tu fala muito que tu estuda muito sobre a cannabis, muito sobre o que ela pode trazer, assim, de benefício para as pessoas. O que que tu vem estudando ultimamente que tu acha que seria interessante ser divulgado? Tudo que a gente falou aqui, né? Eu acho bem Com importante. Eu acho que certeza. inclusive, né, é muito bacana tu dar esse espaço, trazer um assunto como esse, porque eu acho que esse é o caminho É. pra gente. É através da educação, entende? É através do conhecimento. É isso que vai romper as barreiras, é isso que vai fazer com que as pessoas diminuam a ignorância e que vejam o medicamento como ele realmente é, que vejam essa planta como ela realmente é. A gente não tá embelezando, a gente não tá. Uhum. A gente só tá mostrando, é assim, cara. Então, né, não precisa desse alarme todo. Ah, eu acho que as pessoas precisam saber sobre isso, né? Precisam saber que se a gente produzir no Brasil vai ser muito melhor, entende? Então, quando sai aí, tu é a favor que plante maconha no Brasil, tal, cannabis para medicamento, saiba que isso seria uma coisa extremamente importante, boa para o país, para os pacientes que teriam acesso a um medicamento mais barato, certamente, para a economia do país, que geraria emprego, uma grana, a gente deixaria mandar grana para fora e teria grana sendo circulada, girando aqui dentro. Então, isso é uma coisa bem importante. Saber que a cannabis é um medicamento, é uma planta que pode dar origem a um medicamento, que pode ser bom para muita coisa, como a gente tem falado aqui. Não dá nem para eu falar de algo em específico, assim. Hoje o que tem mais evidência é no tratamento da epilepsia, mas tem muitas outras possibilidades de uso também. Então eu não consigo pontuar algo assim, né? Eu acho que o todo, assim como na planta o todo funciona melhor do que suas partes em isolado, eu acho que a pessoa conhecer o todo dessa historinha é bem interessante, mas mais efetivo do que conhecer só alguma partezinha isolada. Mas assim, ô, Rafael, uma pessoa que está assistindo agora o nosso vídeo, tá? Uhum. E ela fala assim, pô, eu quero testar isso aí. Eu não quero falar indicar, porque indicar é muito forte. Ainda Uhum. mais pra gente que tá fazendo algo que tá na internet e as pessoas às vezes Sim, podem sim, olhar sim. isso com outros olhos. Mas, poxa, ela nunca foi de dar essa chance, ela sempre foi muito controversa contra a maconha. Só que ela vê que ela tem algum problema ali. Vamos supor, uma ansiedade, algum tipo de sei lá, raiva, não sei, alguma coisa. Falta de fome também pode ser. E ela gostaria tanto de poder usufruir de um remédio natural, Uhum. né? Vou colocar como eu, tá? Não precisa Uhum. ser você. Eu poderia falar pra ela testar a maconha primeiro, pra depois vir pra um negócio que é tão caro? O que tu acha disso? É, é, é complicado porque a gente não sabe
o que que ela vai conseguir, aonde que ela vai conseguir, mas tem muita gente que fez esse caminho aí. E também a gente Muita não gente que fez esse caminho sabe aí. o que a pessoa tem lá atrás, né? Uma Sim, predisposição sim, genética. sim. Por isso que é importante, né, ter um acompanhamento profissional, é importante, assim. Mas tem muita gente que fez esse caminho. Eu tenho pessoas que eu conheço, por exemplo, que há muitos anos atrás, imagina, hoje é difícil o acesso, mas está muito melhor do que já foi há anos atrás, né? Então tem uma pessoa que próxima a mim, que ela teve um câncer, por exemplo, isso há anos atrás, e ela ficou sabendo ali, era uma pessoa esclarecida, estudava e tudo mais, e ela ficou sabendo que a cannabis, a maconha, poderia ajudar ela nos enjoos e na fome, que ela não tinha mais fome, ela não comia, né, muito enjoo ali durante o tratamento da quimioterapia e tal. O que que ela fez? Ela foi lá e comprou um prensado, fumou um baseado, isso tudo fora de casa, né, Uhum. que ela, né, não ia fazer isso dentro de casa, tinha aquele receio, aquele medo, né. Ah, ela chegou em casa naquele dia, meio-dia, e ela comeu um pratão de comida. E daí a mãe dela, olhando aquilo, falou pra ela e disse: "Eu não sei o que tu fez, mas continua fazendo." Entende? Então tem gente que vai por esse caminho aí mesmo, de ir lá e comprar um prensado, um baseado. Teve muitas mães que fizeram óleo a partir de prensado pra dar pros filhos no início, né? Então, assim, a gente, né, não é legal falar isso, vai lá e compra, porque eu não sei o que vai envolver todo esse contexto, né? Sim. Pode envolver muita coisa ruim, inclusive, né? Mas procura uma informação assim mais qualificada, procura alguém, a internet hoje ajuda muito nisso, para não precisar fazer o caminho de um jeito mais arriscado. Hoje dá para fazer o caminho de uma forma mais segura, É. entende? É, falando assim de cigarro de maconha, né, cara? Eu tenho um familiar, que não é bem o meu familiar, mas eu considero, que essa pessoa ela tá com um problema com cigarro. Sim, Ela fuma cigarro há muito tempo. Eu não sei se sim. isso tu poderia ajudar nisso, tá? A pessoa que é viciada em algo, um cigarro, eu poderia dizer pra ela que seria muito melhor ela substituir o cigarro por um cigarro de maconha? Então, tem estudos, né, mostrando que a maconha, até se fala porta de entrada para outras drogas, tem alguns pontos que a gente pode voltar aqui depois. Porta de entrada é uma delas. Legal, vamos lá. Mas tem muita gente fala, né? Maconha é a porta de entrada para outras drogas. Já falando que não, maconha não é porta de entrada para droga nenhuma. A pessoa Uhum. que usa maconha tem vários estudos mostrando que ela não vai ter algo ali que faça ela ter vontade de usar uma outra droga. O que acontece é que às vezes onde vende a maconha, né, por ela ser ilegal, vende também cocaína, vende crack, vende outras coisas. Então ela vai lá comprar e em um determinado momento a pessoa oferece outra coisa e ela aceita. Então, no geral, começa mesmo às vezes pela maconha e acaba escalando ali nas drogas ilícitas, mas não que a maconha causou algo nela, que ela teve vontade. Bem pelo contrário, tem estudo mostrando que o álcool é a porta de entrada, né? A pessoa que está abstinente de cocaína há anos, vai lá e toma um porrezinho e tal, volta a usar cocaína naquele momento, por exemplo, né? Então, tem estudos mostrando que a maconha pode ser porta de saída. Tem um estudo do Dartil, professor Dartil Xavier, da Unifesp de São Paulo, que foi feito o uso de maconha para dependência de crack. Diminuir a fissura ali do crack e tudo mais. E é uma troca muito vantajosa, né? Com certeza. Tu parar de usar crack e passar a usar uns baseadinhos ali de maconha, né? Em relação ao cigarro, a pessoa fuma 20 e poucos, mais de uma carteira por dia. Se ela trocar por 3, 4 baseados por dia, já tem uma redução interessante aí, né? E depois diminuir os baseados também, né? Que Sim, com seria certeza. bem importante, assim. Mas pode ser um caminho, com certeza, um caminho interessante, né? Eu acredito muito nessa questão de não o 880, né? Mas de uma redução de danos, algo gradativo. Eu acredito que isso possa funcionar melhor, né? Porque a dependência é uma coisa difícil mesmo. E dependência de cigarro é extremamente difícil. Eu conheço pessoas que pararam de fumar cigarro fumando maconha. Mas depois acabaram ficando um pouquinho dependentes de maconha, isso é um problema, né? Mas elas diminuíram drasticamente a quantidade de fumaça que elas botavam pro organismo delas. Pô, tu falou aí sobre dependência de maconha. É possível uma pessoa ser dependente de maconha? É possível. Tá, eu Sim. pensei que era através da emoção que ela traz, do sentimento que ela traz, e não em si da planta. Por muito tempo, né, não se tinha claro isso, a maconha causa dependência ou não, porque ela não tem uma síndrome de abstinência muito evidente, né, essas manifestações físicas não acontecem de uma forma muito evidente. Então, por isso, por muito tempo se falava, causa dependência ou não. Não, hoje se sabe, sim, pode causar dependência, é uma dependência. A gente não faz mais a separação, mas pode ser assim mais psicológica, né? Ela fica mais irritada quando não tá usando a maconha e tudo mais, né?
É numa porção bem menor se comparado a outras drogas, né? Sei lá, dependência, tem estudos que mostram aí que de 2 a 8, 10% das pessoas que fumam maconha se tornam dependentes, né? É um número aí razoável, mas se tu parar para pensar, por exemplo, cigarro, esse número aumenta para 20 e poucos por cento, entende? É muito menos. É menos até que o álcool, por exemplo, né? Se tu pegar tem um estudo famoso publicado na The Lancet que faz um ranking das drogas tanto que causam mais problemas e aquelas que têm um potencial maior de causar dependência. A maconha está lá embaixo, assim, nesse potencial de causar dependência e também em relação aos problemas. O álcool é a droga que mais causa problema para o indivíduo e para a sociedade e o cigarro é a droga, a nicotina é a substância que mais pega em relação à dependência. Mas é possível ter dependência de maconha sim, né? Há pessoas que ficam dependentes de maconha, e sobretudo aquelas que começam a usar muito cedo. Esse é um problema. Legal tu falar disso. E, pô, a gente falou de vários benefícios da maconha, né? A gente acabou de falar sobre a dependência. Vamos falar, pô, pelo menos um pouquinho sobre como se livrar da maconha, então, já que às vezes a pessoa tá dependente. O que tu indica para essa pessoa que tá dependente da maconha em si? Bom, como alguém que vem da psicologia, né? Talvez tu vá concordar também. Eu acho que a psicoterapia é um caminho muito interessante, né? Com certeza. Tu se conhecer melhor, né? Do que tu tá fugindo cada vez que tu bota um baseado na boca? Entende? Ou qualquer substância que possa ser, né? Cada vez que eu como um chocolate, uma barra de chocolate inteiro, do que eu tô fugindo? Né? Eu entender isso, eu acho, e através de uma psicoterapia pode ajudar, eu acho que esse é um caminho, né? De autoconhecimento, a gente se entender, se conhecer melhor, para através desse conhecimento sobre nós mesmos, começar a diminuir o consumo de qualquer substância que não esteja sendo ali num ritmo muito saudável, que pode ser a maconha, inclusive. Eu acho que esse é o caminho, assim, não tem muita mágica, vou lá, faço isso e deu, vai resolver meu problema. Não, é um caminho, né? Que depois tem toda uma reestruturação ali de cerebral, de neuroplasticidade, aquele cérebro que se adaptou àquela substância a ponto de querer muito ela, vai ter que se readaptar a ponto de conseguir não querer muito ela, entende? Mas é um caminho que eu acho que o autoconhecimento é a melhor estrada. Não, perfeito. Sabe por quê? Por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que muitos dos usuários de maconha vão chegar até no final aqui do vídeo para falar, pô, não é isso, mano. Eu sempre falo que maconha é boa. Só que ele tá lá viciado, ele não sabe. Então é um viés de confirmação. Então eu tô aqui pra dizer, cara, Isso, às vezes importante tu tá pra caramba. viciado na maconha e só tá procurando um viés de confirmação pra continuar sendo viciado na maconha em si. E eu vou colocar um pouquinho a mais do que tu acabou de instruir, que é o ambiente da pessoa. Sim. Nada adianta bastante coisa, mas nada adianta a pessoa procurar ajuda médica, né? Ou seja, um psicólogo ou um psiquiatra, né? Para remédio e tudo mais, se ela não tratar o seu ambiente. Então, aqui, ó, a pessoa tá com o celular, com o contato do cara que vende maconha, ou vive com amigos que fumam maconha. Tá certo que tu não vai conseguir se livrar por completo totalmente do seu ambiente ou de familiares ou de amigos que são usuários de maconha. É muito difícil. Sim. Porque somos pessoas sociais e precisamos de outras pessoas e conseguir amizades diferentes demanda tempo, demanda uma história com a pessoa. Então é muito complexo. Tu fala assim, ó, larga esses amigos, tá? Mas é importante que seja pedido uma ajuda. E às vezes a gente tá pensando assim, pô, eu tô controlado da maconha, eu tô controlado da cocaína, eu tô controlado do café, né? Que também é um psicoativo, né? Às vezes a gente só tá procurando um viés de confirmação. Então, se tu vê até o final desse vídeo para confirmar algo na tua cabeça, saiba que talvez ela esteja te enganando para que tu continue com esse vício. E é isso, é pedir ajuda, né, cara? E o que tu anotou aí pra gente voltar até no eu assunto? lembrei tu falando isso, porque eu concordo muito com isso que tu falou, assim, né? Que até no episódio que o Marcelo, psicólogo, teve aqui, meu grande amigo, Isso, né? Marcelo. Eu escutei, muito bom, indico, inclusive, vocês falando dessas questões do existencialismo e tudo mais, né? E a pessoa, por exemplo, ela vai ter que mudar muita coisa para largar de uma substância, né? O entorno dela vai ser importante, realmente. Uma pessoa que tem um problema com álcool, né? A pessoa, né? É dependente do álcool, bebe muito. E o contexto social dela é todo inserido no álcool. Todos os amigos dessa pessoa bebem muito, todos os fins de semana, por exemplo, e tudo mais. Essa pessoa, ela vai ter que ser honesta com ela mesma, primeiro, né? De saber que tem um problema. E talvez, em algum momento, ela vai ter que mudar esse contexto existencial dela para poder se adaptar a uma situação sem álcool.
E quando poder voltar para essa situação, voltar forte, a ponto de se manter firme ali e tudo mais. E uma coisa importante é isso que tu falou, é conversar, né? Tipo, mas eu quero continuar nesse meu meio, né, social e tudo mais. E a partir do momento que tu percebe que isso é um problema para ti, chegar e falar para os amigos, o seguinte, eu tô com um problema com álcool, eu não tô conseguindo lidar com ele, ou qualquer outra substância, maconha, enfim. Eu tô com um problema com essa substância e eu quero que vocês me respeitem nessa minha luta, nesse sentido, né? E não fiquem, de repente, porque tem muito disso, né? Não vai usar hoje, não vai usar hoje. Ei, me respeita, eu tô lidando com isso. Se tu não quer lidar com isso agora, ok, tudo bem. Cada um, né, com as suas decisões. Mas eu acho que esse que tu falou é muito importante, o diálogo e tudo mais. Isso vale pra maconha também, com certeza. Com certeza. E tu tinha notado sobre a porta de entrada, era isso? Isso, a porta de entrada que a gente falou ali, né, que a maconha não é, isso é um mito, né, a maconha não é porta de entrada para outras drogas, tá? Tem estudos mostrando isso, que não tem nada inerente à planta, o uso da planta que te faz querer outras substâncias. O que acontece muitas vezes é uma hierarquia no uso de drogas, a pessoa começa a usar maconha porque é mais fácil de conseguir, depois ela vai escalonando. Mas ela faria essa escalada independente da maconha, entende? Possivelmente. E como eu falou, se tiver alguma porta de entrada, essa porta de entrada possivelmente é o álcool ainda, que é por ali que começa tudo. E tem um outro ponto que eu anotei aqui, que eu acho que é importante, porque é um mito também gigantesco, todo mundo fala, isso aparece, em aulas, às vezes eu pergunto para as pessoas, né, o que vocês sabem sobre maconha? Antes de começar a dar uma aula sobre isso, né? Porque todo mundo sabe alguma coisa sobre maconha. É ruim quando tu vai falar sobre algo que as pessoas acham que sabe. É melhor quando tu chega com algo que parece um extraterrestre, que elas estão abertas a conhecer tudo ali. Mas na maconha eu falo, não, eu vou ter que abrir uma gavetinha na cabeça de vocês, que já tem informações dentro dessa gavetinha, a gente vai dar uma limpada nessa gavetinha e vai reorganizar, vai colocar coisa aí de novo. E uma coisa que sempre sai, maconha queima neurônio. Não queima? As pessoas sempre falam, eu sei que maconha queima neurônio. Não queima, isso é um mito gigantesco. Legal. Que foi propagado tantas vezes que as pessoas hoje simplesmente levam como uma verdade, né? Eu falo que no caso da maconha tem até eu lembro aquele personagem, que agora até tem o Alto da Compadecida 2, né? O personagem aquele, o Chicó, do Selton Mello, né? Que ele tem aquela frase dele famosa, ele dá aquelas viajadas dele, perguntou de onde que tu sabe isso, né, o Chicó? Ele, sei não, só sei que é assim, ele fala, né? E na maconha é a mesma coisa, tipo, maconha queima neurônio, de onde que tu sabe isso? Sei não, só sei que é assim, é mais ou menos isso, entende? Mas tem toda uma história, inclusive, que gerou esse mito, né? Porque lá na década de 60, por aí, 70, que os Estados Unidos, lá o presidente Nixon declarou guerra às drogas, e aí, principalmente a maconha, né? Tem toda a história da maconha é muito interessante. Declarou guerra às drogas, principalmente a maconha, por questões de preconceito, questões econômicas, uma série de coisas. E daí ele estava proibindo a maconha por outros motivos que ele não poderia dizer, né? Que estava proibindo por aqueles motivos. Porque eu não gosto de mexicano, não gosto de árabe, não gosto de negro, porque eu não quero que a maconha concorra ali com o papel, com a fibra. Não podia dizer isso, né? Então ele tinha que apresentar dados científicos, entre aspas, assim, né? Que convencesse as pessoas. E daí teve alguns estudos nessa época que foram estudos que hoje são completamente refutados. Por exemplo, pega animais, coloca em um ambiente fechado e bota ali um monte de fumaça de maconha. Depois tira esses animais desse ambiente, retira ali o cérebro e tal, vai ver, tem morte neuronal, né? Queimou neurônio, vamos dizer assim. Mas a morte neuronal, isso comparado com um animal que estava num ambiente ao ar livre, por exemplo, sem fumaça. Mas aquela morte neuronal ali não foi a maconha, foi a fumaça. Se a gente se trancar numa garagem com fumaça, a gente vai ter morte neuronal, a gente vai até morrer também. Por hipóxia, falta oxigênio, morre neurônio. Se eles fizessem essa comparação justa da fumaça da maconha com uma fumaça de grama, por exemplo, de papel, ambos iam ter morte neuronal. Então, o queima neurônios não foi por causa da maconha, foi por causa da fumaça. E maconha não queima neurônio. Só que essa mentira foi falada tantas vezes, de uma forma tão sistemática, que hoje as pessoas... está impregnada na mente das pessoas como se fosse uma verdade absoluta, a maconha queima neurônio. Bem pelo contrário. Os canabinoides ali, agindo naquele sistema de endomaconhas que a gente tem, ajuda na neuroplasticidade, na regeneração de neurônios. Por isso que é tão bom para doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. No Parkinson e Alzheimer, tu está tendo morte de neurônios. Os canabinoides vão lá e vão proteger esses neurônios, de certa forma, né? Vão dar um up ali nas sinapses, vão dar uma melhorada. Então, maconha não queima neurônios. Bem pelo contrário, ela ajuda a regenerar, a dar um up nas sinapses, né? Mas daí entra também, às vezes a pessoa está escutando, então maconha não queima neurônio, melhora os neurônios, então eu vou fumar. Não é isso. Num cérebro novo, por exemplo, que isso já está acontecendo naturalmente
e de uma forma intensa, se tu fizer isso, dar esse tônico ali, esse up, tu vai dar uma bagunçada, vai ser um problema. Num cérebro de um idoso, não. Até se fala hoje em reposição canabinoide. Tipo, pessoas idosas que não têm Parkinson, não têm Alzheimer, são idosas. Tomar as gotinhas de cannabis, porque vai dar uma melhorada ali na cognição, vai dar uma melhorada nos neurônios, vai dar um up ali na parte sináptica. Tem se falado muito isso hoje, na reposição canabinoide. Pá, que legal, cara. Sim, sim. Eu sabia sobre esse mito, não imaginava que era um mito, de fato. Eu sempre pensei, pá, mas será que mata mesmo, né, cara? Não tem neurônio. fundamento nenhum. E sabe o que é engraçado? É assim, ó, pô, maconha mata neurônio. Pergunta o que é neurônio pra essa pessoa. Né? É bem Não vai isso. saber, não vai saber. Então, tá, se eu não sei nem o que mata neurônio, por que eu tô preocupado? Né? Só uma desculpa pra ignorância da pessoa. E falando em ignorância, esse meu podcast é sobre um estudante. Eu tô aqui para estudar você e tô aqui para aprender várias coisas. E aí eu queria te pedir o que tu poderia ensinar, assim, para as pessoas? Qual seria a mensagem que tu poderia levar para as outras pessoas sobre a maconha, sim? Sobre a Sim. maconha. Para essa pessoa que é do senso comum. Essa pessoa que não conhece muito sobre a maconha, tá aqui só para estudar, ou tá aqui só para entender, ou tá aqui para tentar ajudar algum familiar. O que tu diria para essa pessoa? Sai do senso comum, entende? Sai do senso comum, procura informação de qualidade, vai dar uma estudada mesmo, entende? Né? Quer falar sobre algo? Então, sabe, vai procurar saber o que tá falando, para não falar besteira, né? A gente devia fazer isso em relação a todas as coisas, né? Tipo, para não acontecer isso, não sei, só sei que é assim. Não, sai do senso comum, maconha queima neurônio. Não, vou dar uma pesquisada, vou saber o que é isso antes de falar sobre isso. Pô, é muito importante esse conhecimento, tanto do ponto de vista medicinal, né? Pessoas podem se beneficiar, pessoas que não se beneficiam por causa da ignorância, por ser contra ser da maconha, se for dar uma saída do senso comum, se for dar uma estudada, vai ver que está perdendo uma oportunidade de tratamento interessante. E até mesmo pais e tudo mais, para conversar melhor com seus filhos em relação à maconha, entende? Tem muita ignorância nesse sentido também, né? Eu já vi mãe, por exemplo, de que achou maconha no quarto do filho, ligava a polícia e fazia uma tempestade gigantesca. Ei, né? Vai se informar. Às vezes, se tivesse 1 litro de uísque lá, é muito mais perigoso, inclusive, né? O bom é não ter nada nessa fase, mas procura se informar, procura conhecer. E hoje a gente está aí, né? Se afogando em informação, né? Esse é o problema. Tem informação para tudo que é lado. E é só saber procurar, tu vai estar bem informado. Tu pode ser um expert em endocannabinologia, por exemplo, sem ter entrado numa única sala de aula. Porque hoje tem isso disponível. Um tempo atrás, sei lá, 500 anos atrás, a pessoa ia lá numa universidade tal, tinha acesso a um determinado livro, que tinha só uma cópia daquele livro, e daí ela era uma detentora do saber, né? Ela tinha que sair propagando aquele conhecimento, porque só ela leu o livro. Hoje não, o conhecimento está aí para quem quiser, entende? É só questão de procurar. Então, a dica que eu dou em relação a cannabis é saia do senso comum, procura se informar, entende? Vai estudar sobre, que fazendo isso, o resto tudo é uma consequência natural e as coisas vão melhorar. Perfeito, cara, a tua palavra, perfeito. E vamos lá, tu tá fazendo o que na internet agora? Eu sei que tu tá com uma parada lá de Sinapse, né? Tô fazendo tu tá algumas fazendo? coisas. Eu tenho um projeto, né, que eu chamo Clube das Sinapses, né? Sinapse, para quem não sabe, né, é aquela região de contato entre 2 neurônios. Né? Os neurônios são as células aqui no sistema nervoso central, principal célula, e a sinapse é a região de contato. Então, quando para eu conversar, para te escutar, para quem quiser aqui nos escutar, enxergar, vai ter um neurônio conversando com o outro. Então, nessa sinapse, nessa região de contato, vai ter essa comunicação. E quando a gente aprende algo novo, por exemplo, essa conversa aqui, tanto para mim, quanto espero que para ti, para quem está escutando, é uma conversa que possibilita novas sinapses. A partir do momento que eu aprendo algo novo, que é algo que eu não sabia antes, sinapses novas são feitas. Um neurônio que não conversava com o neurônio A, que não conversava com o neurônio B, se conversa e ali está registrado um conhecimento novo. Cada vez que a gente faz uma coisa nova, sinapses novas são feitas. Então, o Clube das Sinapses é um clube para fazer novas sinapses, é um clube de aprendizados, para aprender coisas novas. E eu tenho esse projeto que a gente tem encontros aí, é para ser quinzenais, ainda não está nessa frequência, mas está pelo menos mensal, online, gratuito. Nesses encontros eu falo sobre neurociência, psicofarmacologia, falo sobre psicologia, cannabis, psicodélicos, ayahuasca, enfim,
vários assuntos de interesse dos membros do clube ali, são aulas. Tem também o Synapse Journal Club dentro desse projeto, que eu apresento um artigo científico, sempre de um jeito leve, didático, assim, que seja prazeroso. E a gente faz novas sinapses. Então, esse é um projeto que eu estou trabalhando com muito carinho, muito amor. E quem quiser, é só chegar. Quem se interessar por esses assuntos aí, será muitíssimo bem-vindo. Gratuito, tá? Isso é importante. Totalmente gratuito. Então, é só chegar mesmo. E como é que a gente chega? Tu pode falar tuas redes sociais e Sim, todo esse projeto? Tem o meu Instagram, profrafael.neuropoeta, que não só de neurociência, psicofarmacologia vive o homem. Nas horas vagas eu gosto de escrever uns poemas. Que legal. Tá? Esse é um universo à parte aí da minha vida e que eu curto também, minha terapia. Então, profrafael.neuropoeta. Lá no Instagram tem um link que leva para o link de inscrição do Clube da Synapse. É só preencher um formuláriozinho lá, que automaticamente já vai estar dentro do clube. E a gente já se encontra aí no próximo encontro, inclusive. Perfeito. Muito bom, Rafael. Muito obrigado, tá? De verdade pelo episódio. Eu que agradeço. Foi muito massa. E tu vai voltar aqui, se tu quiser, claro, para falar sobre ayahuasca, que vai ser bem massa. Tem outra coisa assim que tu também fala? Além de ser poeta também, né? Eu gosto desse mundo da poesia, né? Uma coisa que eu gosto bastante, assim, também. É um lado meu até mais introspectivo, que eu comecei a mostrar depois de muito tempo e tal. Eu gosto de falar sobre isso. Cara, eu gosto de falar de um bocado de coisa. Tipo tu, assim, sou um aprendedor, né? Então eu gosto de aprender. E eu agradeço, Ângelo, eu agradeço muito, cara. Parabéns pela proposta, de verdade, aqui desse podcast, que é um veículo de levar informação, né? E tu tá levando essa informação de um jeito bem bacana. E parabéns mesmo, tá? Eu preciso de coragem, né? Eu sei que não é fácil isso aqui, pelo menos para mim não é. Então, parabéns e brigadão pelo convite, tá? Sempre que precisar, a gente tá aí para trocar uma ideia. E é sempre uma troca, eu também aprendo aí nessas trocas de ideia. Tamo junto, muito obrigado. Valeu. Valeu. E pro pessoal que ficou até agora, muito obrigado a todo mundo que assistiu. E o link do Instagram e da Synapse, né? Isso. É separado, né? Não, lá no Instagram acha tudo. Então lá no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo do Rafael. Também tá o meu Instagram pessoal, também tá o Instagram do meu podcast, que é o Senso Comum, e também o nosso canal de cortes. Se inscreve aqui e também, se você quiser, cara, tem assim, ó, aqui embaixo tem uns comentários. Se tu tem algum problema na tua vida, alguma dificuldade que tu esteja passando, pô, comenta aqui nos comentários. Porque talvez no próximo episódio eu traga um convidado que possa te ajudar. Eu vou ler o seu comentário e vou falar, pô, esse convidado aqui pode ser que resolva esse problema seu, tá? E aí eu vou colocar o teu comentário aqui embaixo enquanto ele estiver respondendo, tá? Mas para isso, precisa do seu comentário. Muito obrigado por você ter assistido até agora. Tamo junto. Tchau, tchau.